Olá pessoal, espero que tudo esteja bem na sua casa. Este é o meu desejo, o meu anseio e a minha oração. Queridos e queridas, Deus te abençoe. Estamos chegando ao fim de uma série de mensagens onde nós estamos falando sobre os princípios da nova vida, os princípios do batismo e dessa nova vida que agora nós passamos a vivê-la com integralidade, com alegria e com muita propriedade nesse mundo, para que possamos viver com bastante propriedade nesta nova vida que nós estamos inseridos nela agora, a partir de Cristo Jesus, nessa nova aliança. Eu preciso ainda dar para vocês 7 passos importantíssimos, que são as práticas, alguns elementos que nós chamamos de práticas da nova vida, ok? Siga comigo aí. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, faça isso, deixe o seu like, se inscreva logo aqui abaixo e nós estaremos muito gratos por isso, por essa ação sua bondosa que está fazendo para conosco, ok? Então vamos lá. Esta é uma das últimas mensagens acerca do batismo que eu quero dizer para você. Práticas da nova vida. Nós temos uma nova vida, isso é certo. Nós sabemos que agora, coisas que outrora fazíamos no passado, já não faz parte da nossa vida, não temos prazer mais com isso. Então nós vivemos agora uma nova vida especialmente para o Senhor. E nessa nova vida quero dar aqui 7 elementos, 7 práticas para que você possa segui-la. A primeira é orar. A segunda é meditar na palavra. A terceira é obediência ao Espírito Santo. A quarta é sempre procure ajuda. A quinta é tenha um coração grato. A sexta é frequente as reuniões e atividades da sua congregação local. E por último, não menos importante, a prática dessa nova vida é ofertar, ok? Siga comigo, eu quero que você esteja comigo nesses minutos abençoados para a tua vida, em nome de Jesus. Queridos, veja bem, tudo aquilo que nós cremos leva consigo uma prática, e isso é inevitável. Cada um dos nossos pensamentos, das nossas convicções, produz em nós certo tipo de comportamento, atitude e reações. Agora, você é um cristão. Amém? E com esta nova fé, todo o seu ser deve ser transformado. Essa nova vida vai influenciar sua forma de pensar, suas convicções e, por consequência, suas práticas também. Por isso quero ensinar aqui vocês algumas práticas que são chaves nessa vida cristã em que estamos vivendo, para que você possa permanecer continuamente firme e inabalável. Cada uma delas, essas 7 práticas que eu vou estar ministrando para você, conversando contigo, quero que você entenda que elas devem ser colocadas em prática na sua vida, para que elas se tornem parte da sua vida. Você vai ver que isso vai fazer uma parte da sua vida normal, diária. Todos os dias você vai querer sentir e fazer essas coisas aqui que nós vamos estar falando contigo nesses próximos minutos. A primeira coisa que eu quero que você entenda que é muito importante para a sua vida é orar. Mas pastor, o que é orar? Orar é o diálogo, é falar com Deus. Então esta é a primeira prática e ela é fundamental para a vida cristã. É através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Sem oração é impossível ter comunhão com Ele. Inicialmente, você pode até pensar e falar assim: pastor, eu não sei orar, não sei como orar. Fique tranquilo. Orar é como se você estivesse conversando com seu pai, conversando com a sua mãe, conversando com a professora, conversando com um amigo do trabalho, conversando com um coleguinha de escola. Não interessa com quem você está falando, mas o princípio é o mesmo. É de um diálogo onde você fala e você também para ouvir aquilo que Deus está falando com você. Isso é oração. Em pouco tempo você já estará sabendo como fazer orações. E não se intimide.
Não tenha medo, não tenha vergonha. Não precisa de ser orações longas. Eu sempre gosto de dizer que existe dois tipos de oração. Existe aquele tipo de oração que você está no seu quarto. Essa oração deve ser longa. Deve ser aí por 10, 15 minutos. Eu te aconselho a começar a orar 10, 15 minutos por dia, orando no seu quarto, sozinha ou sozinho. Há orações em público, essas não precisam de grandes orações longas, não há necessidade. Então o primeiro tipo de oração que eu quero te dizer é aquela que você no seu quarto sozinho fala com Deus e Deus está ali contigo te ouvindo. Afinal, nós já aprendemos, né? Nós sabemos que nós somos templo e morada do Espírito Santo, ok? Então para orar basta falar com Deus, Ele estará te ouvindo. Então a primeira oração é quando você ora no seu quarto, num lugar secreto, num lugar reservado, onde você há ali a necessidade diária de falar com o Papai do Céu. A segundo tipo de oração é aquela que alguém vai te pedir para orar na igreja, orar por um aniversário, orar por um imóvel, orar por um novo empreendimento, orar para alguém que está doente. Essas orações não precisam ser longas. Nós não precisamos de orações longas. Deus opera na simplicidade do seu falar com Ele. É por isso que essa intimidade maior deve acontecer no quarto, no seu lugar secreto. E embora você faça grandes orações e longas orações no seu quarto, você reserve poucas orações e poucas palavras quando estiver junto às pessoas, para que o poder de Deus possa manifestar na vida dessas pessoas, ok? Da mesma forma que você fala com Ele, Ele também quer falar contigo. É preciso que após a oração que você fale, é bom que você também pare um pouco para ouvir Deus falando contigo. Isso é muito importante. O seu coração, onde você vai ouvir Deus, e talvez você também consiga ouvi-lo audivelmente, ok? Então não deixe de orar. Comece com 10, 15 minutos por dia. Depois desses 15 minutinhos, eu quero te dar uma nova prática que é muito importante, tá bom? Não fique preocupado, pastor, ainda não sei orar. Fique tranquilo, você conseguirá orar de uma forma abençoada, só abrindo a tua boca e falando com o Senhor, dos seus desejos, do seu anseio, e sempre comece exaltando, glorificando o poder, a grandeza, a grandiosidade que é o nosso Deus, ok? Então aqui foi a primeira prática, que é orar. Queridos, nós estamos já na segunda prática. A segunda prática é meditar na palavra de Deus. Quero te dizer que é impossível alguém crer, crescer e permanecer inabalável, forte, alimentado corretamente, sem que essa pessoa tenha o conhecimento dos princípios de Deus registrados na sua palavra. Para você crescer, permanecer firme e inabalável, é preciso que você entenda o quê? Que você entenda que deve meditar na palavra de Deus. Veja bem, existem duas coisas aqui que eu quero te dizer. Você precisa ler a palavra para ter conhecimento. E às vezes ler para ter conhecimento, você faz aquelas leituras diárias, de Gênesis a Apocalipse, pegando aí uma leitura anual, uma leitura semestral. Você vai você mesmo vai buscar esse ambiente. Como que você vai fazer? 4 capítulos por dia, 8 capítulos por dia. Este é o leitura para conhecimento, mas a leitura para meditação, ela é um pouco diferente. A leitura para meditar, você vai ler 1 ou 2 versículos apenas. Você vai começar de quê? De João, o Evangelho de João, depois seguindo Mateus, Marcos, Lucas, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios e por aí em diante até Apocalipse. Você vai começar a meditar. Meditar é o quê? É ler poucas porções, fazer com que aquilo que você está lendo cause vida dentro de você. Então nessa segunda prática é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus é saber que você está lendo, mas ouvindo ao mesmo tempo, sentindo a revelação que pula de dentro para fora, algo que vai te transformar de dentro para fora. Então nesse segundo quesito, é importante que você se habitue desde já
a mergulhar nas profundezas da palavra de Deus, ok? Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver que isso vai te levar para um ambiente lindo, maravilhoso das palavras de Jesus, e aquilo vai transformando o teu ser, e a vontade de compartilhar com as pessoas vai ser muito grande. Então, duas formas de ler a Bíblia. Primeiro, ler para conhecimento. Você vai ler ela todinha durante um ano, e também você precisa meditar na porção sagrada da Escritura inspirada de Deus para você naquele dia, ok? Meu conselho, minha indicação é que você comece pelo Evangelho de João. Ele é um evangelho muito fácil de ser compreendido, e meditar na revelação do Espírito Santo ali escrita através do apóstolo João vai nos levar para um ambiente totalmente favorável para que nós possamos crescer firmes e inabaláveis no Senhor, ok? Então essa foi a nossa segunda prática, que é o quê? Meditar na palavra de Deus. Terceira prática, obediência ao Espírito Santo. Meus irmãos e irmãs, sempre que Deus fala conosco, nós devemos também ter uma resposta favorável, positiva a Ele. Deus pode falar por intermédio das leituras bíblicas, da ministração da palavra, do louvor e também dentro do seu coração, no seu interior. Cada palavra do Senhor liberada requer de nós uma atitude para que Ele continue sempre falando conosco de uma forma poderosa. Como saber então que o Senhor está falando contigo? Isso é muito simples, mas ao mesmo tempo existem outras vozes querendo calar esta voz interior do Espírito Santo dentro de você. Toda vez que você identificar com o que se está falando, com aquilo que está sendo falado, ministrado, quando você se identificar com aquilo, sentir que algo está ardendo no teu coração, se uma certeza for gerada dentro de você, saiba que isso é a voz do Espírito Santo falando contigo. Esses são alguns exemplos de maneiras da certeza da direção de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Você precisa aprender que nesta nova vida nós somos guiados de dentro para fora. Então nós podemos até ouvir algumas palavras, mas tenha em mente sempre algo muito importante. O que é, pastor? A palavra de Deus, ela é nosso manual, ela é nossa regra de fé e prática. Então é a palavra de Deus. A palavra de Deus, existe várias interpretações, várias religiões, várias pessoas interpretando de uma forma ou de outra. Eu quero te dar aqui alguma consideração para que você possa aprender a ouvir isso melhor, para poder obedecer da forma correta. Se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Se você crê erroneamente, você também vai viver errado. Então, querido, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Não é interpretação daquilo que nós... A Bíblia não se revela, não tem a ver conosco. Ela tem a ver com Cristo Jesus. A Bíblia fala de Jesus. Então, Jesus é a graça que fala audivelmente no nosso coração, no nosso interior, para aqui para fora possamos exteriorizar aquilo que Ele está falando dentro de nós. Tome cuidado com muitas profetadas. É verdade, é isso que dizem por aí, profetadas. Pessoas que no afã ou no conhecimento da sua vida tentam falar algumas palavras. Não estou dizendo que não existam profecias. Sim, existe, mas desde que ela esteja alinhada com a palavra de Deus, desde que ela seja bíblica e desde que ela se cumpra fielmente na tua vida. Aí sim nós conhecemos se aquela profecia vem de Deus ou não. Mas eu queria te dizer a ficar no ambiente sagrado da Escritura Sagrada. Ela sim tem a direção correta para as nossas vidas. É ela sim que vai te levar para um ambiente poderoso para receber todas as coisas que Deus quer fazer e te dar durante essa longa jornada que nós teremos aqui na terra, ok? Então, querido, para ser obediente ao Espírito Santo, ouça certo a voz do Espírito Santo. Ouça certo
a voz de Deus no seu interior. Ouvindo essa voz, coloque em prática, ou seja, obedeça, para que Deus continue falando a ti. Você sempre deve responder ao apelo do Espírito Santo, bem como se quebrantar nessa hora e fazer o que Ele está te dirigindo. É sempre bom que alguém possa te ajudar a entender a palavra que foi ministrada até você. Alguém mais experiente, você procure essa pessoa que ele vai poder te ajudar a entender aquela palavra que você ouviu para então você colocar em prática. Ok? Esta então é a nossa terceira prática, obediência ao Espírito Santo. Quarta prática, procurar ajuda. Meus irmãos, não existe ninguém que não precise de ajuda. Eu, sinceramente, não vejo ninguém que possa viver na sua vida colhendo, plantando, confeccionando, fazendo as suas próprias coisas. Eu creio que não vai existir ninguém na face da terra que viva assim. O fato de alguém não reconhecer a necessidade de ajuda é um argumento do egocentrismo. Isso demonstra o que, pastor? Arrogância. A humildade sempre reconhece suas limitações e não tem nenhuma dificuldade de recorrer à ajuda. Meu querido e minha querida, nós precisamos procurar a ajuda de pessoas mais experientes, pessoas que têm um conhecimento bíblico para nos ajudar. Não é procurar qualquer tipo de pessoa ou qualquer tipo de conselho. Isso eu digo para você, não faça. Tome cuidado, porque você poderá se alimentar da forma incorreta, chegando a um lugar que Deus não queria que você chegasse. Por isso eu te digo, procure pessoas capacitadas, abençoadas, pessoas com discrição daquilo que você vai abrir a tua vida, mas fale para ela, procure ajuda. Não fique sem procurar ajuda. Você terá problemas, e isso eu vou te dizer. Com certeza você vai ter problemas, porque todo mundo tem problemas nessa nova vida. Não é porque nós estamos nessa nova vida poderosa, abençoada, certos da vitória, que nós não teremos problemas e dificuldades. Nós teremos sim. Por isso, não se isole, não fique só. Aprenda a procurar ajuda e, de preferência, quem está junto com você nessa caminhada, nessa jornada cristã, ok? Não importa qual problema você esteja enfrentando, é bom que você aprenda a sempre ser transparente para poder resolver qualquer questão que surja de confronto na sua vida. Isso lhe trará saúde, amadurecimento e um crescimento palpável. Veja bem, nós já entramos nessa nova vida como vitoriosos. Deixa eu te dizer como isso acontece. É como você entrasse no ringue para lutar com alguém muito mais forte que você. Você vai entrar lá já sabendo que o cinturão é seu. Você vai entrar só para lutar, mas sabendo que no final a vitória já é sua. É assim que nós estamos nessa vida em que vivemos. Nós já somos mais que vencedores, por quê? Porque Cristo Jesus está conosco. E a partir desse momento, nós já somos mais que vitoriosos. Esta é a nossa quarta prática. Procure ajuda. Quinto, glória, ter o coração grato. A Bíblia vai dizer assim no Salmo 37, no verso 4 do Salmo 37, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Glória! Meus irmãos e irmãs, ter sempre um coração grato pelo que Deus faz e também por aquilo que Ele vai fazer. Aprenda a declarar, isso é fé. Aprenda a declarar aquilo que você ainda não tem, mas como se já tivesse, porque Deus tem prazer em fazer para você o que você ainda não tem. Então, tenha o coração grato por isso. Pessoas com ingratidão, pessoas que são ingratas, elas não têm muita facilidade para receber e elas vão ter dificuldade de receber do Senhor tudo aquilo que Deus tem para a vida delas. Então, querido, seja grata, seja grato o tempo todo. Aquilo que homem nenhum podia fazer,
Deus já fez por nós. Aliás, ele já havia feito, que é o quê? Nos dando a vida eterna. Só isso já devia ser um motivo de grande alegria e gratidão eterna para todos nós. Sua vida deve ser repleta de gratidões. O tempo todo nós devemos agradecer ao Senhor. Em suas orações, externe esse sentimento através de louvores a Deus. Agradeça sempre ao Senhor pelo que Ele está fazendo. Agradeça as pessoas por sempre o que elas estão fazendo por ti. Não aceite em seu coração nenhum tipo de ingratidão, de murmuração, pois essa é uma das estratégias de Satanás para minar a tua fé. Não permita que isso aconteça. Satanás quer acabar com a sua fé, criando um coração ingrato dentro das pessoas. Não permita isso, querido e querida. Então, tenha um coração sempre grato diante do Senhor. Agradeça a Deus por tudo o que Ele tem feito, pelo que Ele vai fazer e pelo que Ele já fez no passado. Então verifique o tempo na sua vida. Um tempo atrás você devia ter agradecido a Deus por algo que ia acontecer e não aconteceu. Um livramento, uma morte, uma doença, e graças a Deus, Deus te livrou. Agradeça agora no presente, porque Ele está cuidando de você. Não é porque você está passando, não é porque nós poderemos passar por alguma aflição, é que Deus nos abandonou. Jamais. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele nunca, jamais nos abandonará. E essa é a certeza da vitória. E no futuro, agradeça ao Senhor por aquilo que Ele vai fazer. Aquilo que você está vislumbrando na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu salário. Não interessa onde, Deus tem o melhor para você, porque Ele é o nosso papai querido. Tá bom? Este é a nossa quinta prática. Aleluia! Nossa quinta prática fala de ter um coração grato ao Senhor. Sexta prática: frequentar as reuniões e atividades da sua congregação local. Meu querido irmão e irmã, tudo que a congregação, tudo que a liderança faz, tem o objetivo de fortalecer os irmãos, de trazer força espiritual, de trazer amadurecimento espiritual, levando-nos a crescer na vida cristã. Nessa nova vida cristã, precisamos crescer, não podemos parar, nós devemos crescer. E a nossa unidade, escreva isso, a nossa unidade nos leva ao crescimento. Eu disse que a nossa unidade nos leva ao crescimento. Essa conexão só se tornará real para você se você andar junto com o corpo de Cristo. O que a Bíblia diz? Somos um corpo. Corpo de quem? De Cristo. Então, quando nós nos juntamos na congregação, nas nossas reuniões, o corpo de Cristo está completo e Ele ordena a bênção naquele lugar, ok? Não permita que o diabo coloque em sua cabeça que é possível viver a vida cristã sozinho. É uma mentira. Satanás fala isso no ouvido de algumas pessoas. Não precisa congregar, não precisa disso. Mentira. Paulo, para mim, é um autor aos Hebreus que ele vai dizer assim: tendo em vista quanto mais se aproxima o grande dia, não deixemos de congregar, como é costume de muitos. Então veja bem, não deixe de congregar, não deixe de estar firme nas reuniões. Nossa congregação local tem pelo menos 2 reuniões importantíssimas. Temos várias, mas 2 são muito importantes para você que está chegando agora na família cristã de Deus. A primeira é o nosso GCEL, o nosso encontro semanal, aonde nós compartilhamos a palavra, oramos, estamos juntos, falando de Deus, compartilhando de Deus, do nosso testemunho. Então o GCEL é o nosso pequeno grupo. E a segunda reunião importantíssima que temos é no domingo de celebração. São
cultos maravilhosos, poderosos, cheios do alimento espiritual de Deus para as nossas vidas. Temos ainda reunião de oração nas quartas-feiras, nas manhãs. Temos reunião nas terças-feiras, num culto aonde nós cultuamos ao Senhor e aprendemos um pouco mais da palavra de Deus. Mas duas são muito importantíssimas que eu queria que pelo menos essas você gravasse no teu coração. É óbvio, qual o desejo do pastor? Que você esteja em todas, para que cresça mais e mais, ensine mais pessoas a estar nesse caminho que você agora encontrou, ok? Mas duas são muito importantes: o culto de celebração aos domingos e a reunião dos pequenos grupos chamado GECEL, ok? Procure então um GECEL mais perto da sua casa ou nesse momento que estão vivendo online, para que você possa participar toda a semana, tá bom? Este é então nossa sexta prática, que é frequentar atividades e reuniões da sua congregação local. Por último, não menos importante, sétima prática é ofertar e dizimar. Veja bem, por trás disso existe um princípio que eu quero que você entenda. Você entregou a sua vida ao Senhor por completo, não é verdade? O que significa que você hoje pertence completamente ao Senhor. Não pode existir e não deve existir na sua vida nenhuma área que você não tenha entregue a Ele. Além disso, você o colocou como Senhor sobre toda e qualquer área da sua vida. Isto significa o quê? Significa que você não se pertence mais, mas pertence ao Senhor. E que tudo o que te pertence está agora debaixo do governo e da bênção do Senhor. Isso também inclui sua vida financeira, é verdade. Todos os seus recursos não te pertencem mais, mas são do Senhor. Entretanto, como Deus é dono do ouro e da prata, meu irmão, entenda um princípio para a sua vida: tudo é dele. Nós não levamos nada. Existia uma prática no Egito antigo, não sei se ainda existe mais, mas as pessoas, elas criam que elas poderiam levar as suas fortunas, seus ouros, seus tesouros no sarcófago, nas sepulturas para onde eles iriam, e ressuscitariam na outra vida com essas riquezas. Veja bem, eu acho que isso ainda permeia o coração de algumas pessoas, tá bom? Porque a verdade, querida, é que nós não levaremos nada. Lá para onde nós vamos, nessa nova vida que Jesus prometeu para nós, eu quero te dizer algo: não vamos levar nada, porque lá é um lugar cheio dos tesouros de Deus já preparados para nós. Jesus disse assim: eu vou para o meu Pai e vou preparar-vos lugar. Lá já tem um lugar preparado para você, abundante, cheio dos tesouros de Deus. Agora eu quero que você entenda: os recursos financeiros que Deus te dá, que Deus permite que você tenha, é tudo dele. E Ele nos dá principalmente uma boa parte para que nós possamos viver neste mundo de forma saudável, de forma abençoada. Uns com mais, outros com menos, mas saiba, é Deus que dá. Deus nos dá tudo. Então o que nós devemos é devolver uma pequena parte para a manutenção da obra, para a manutenção dos missionários, pastores, das igrejas, para que o evangelho seja proclamado em todas as nações. Sabe, querido, procure não vir de mãos vazias aos cultos. É verdade, nós recolhemos as nossas ofertas e dízimos em todas as nossas reuniões. Então não venha sempre com as mãos vazias. Aprenda a trazer a casa do Senhor. A Bíblia vai dizer assim: não aparecerás de mãos vazias perante o Senhor. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 16, versículo 16. Todo dízimo deve ser entregue no lugar onde você é cuidado e alimentado. Tem pessoas que têm o hábito de transformar o seu dízimo em ação social, comprar cesta básica, levar para alguém, fazer isso, aquilo. Ainda dizem que está correto. Não é certo, queridos, isso não é certo.
A Bíblia não diz assim. Tem uns que dizem que nós nem precisamos entregar dízimo porque dízimo está na lei. É outra mentira. Não diz isso a Bíblia. A Bíblia não diz esta forma. E ainda tem aqueles que acham que pode entregar o dízimo em outra igreja. Eu gostei tanto daquele pastor, vou levar o dízimo para o pastor Adailton, mas eu congrego na igreja lá de outro bairro, eu sou membro lá, mas eu gostei do pastor Adailton, vou levar para ele. Não faça isso. Não faça isso. É como se um marido casado com a sua esposa desse dinheiro para outra mulher. Estaria certo? Não estaria certo, né? Então não faça isso. Dízimo é entregado aonde você é cuidado e alimentado, aonde você é membro no hall daquela igreja, daquela congregação, ok? Então, recapitulando. Primeiro, orar. Segundo, meditar na palavra. Terceiro, obediência ao Espírito Santo. Quarto, procure sempre a ajuda que precisar. E quando não precisar, também procure ajuda, ok? Estar junto é sempre bom. Nós temos o lema que dizemos assim: sozinho, não, ok? Quinto ponto, tenha um coração grato. Sexta coisa, frequente atividades e reuniões da igreja. E sétima prática, oferte e dizime na sua igreja local. Espero que você já esteja prontinho para descer as águas em nome do Senhor Jesus Cristo. Minha oração é que você e mais alguns seus possam se juntar a nós numa grande festa de batismo logo em breve, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Adailton Dutra a você, querido e minha querida, em nome de Jesus.